Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para conversar com vocês sobre NFL. João Eduardo Dutra é o convidado do episódio de hoje. A gente vai falar sobre desempenho de quarterbacks na semana 1 da pré-temporada. Pré-temporada é aquilo, tem que ser levado com ressalvas, né? Mas todo mundo quer saber, principalmente do desempenho dos quarterbacks calouros, e eu e o João vamos falar um pouco dos dois principais nomes que se destacaram nessa primeira semana. Depois faremos o nosso tradicional quarta edição do nosso draft de times para a temporada regular. Eu vou escolher 16 times, João vai escolher 16 times, e aí, no final da temporada, quem tiver escolhido os times que somem o maior número de vitórias vai ser o grande vencedor. Essa é a quarta edição. O João venceu as 3 anteriores por questão simples, né? A questão matemática, ele sempre tem a primeira escolha, então por isso ele acaba tendo prioridade para escolher os melhores times, né? E também matemática, né? Venceu. Ano passado foi por pouquíssimas vitórias que ele acabou vencendo. Mas enfim, João, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Sigam ele lá no Twitter, @duca_JE. Leiam os artigos, as reportagens dele no jornal A Tribuna de Niterói. Compre o impresso se você estiver em Niterói. Leia online se você estiver em qualquer outro lugar. João, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. E a primeira pergunta sobre pré-temporada. Torcedor pode ou não pode se empolgar com o desempenho dos seus jogadores, do seu time, nesses 3, e no caso do Lions e do Chargers, 4 jogos de pré-temporada? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Boa noite para quem tá na live. Rapidamente falando que os perdedores sempre têm uma desculpa, né? Não foi essa a pergunta que eu te fiz, João. Não foi essa a pergunta que eu te fiz. Mas sobre a pré-temporada, pré-temporada é isso, não significa nada, mas se o seu time foi bem na pré-temporada, isso significa 100% que ele vai ganhar o Super Bowl. Isso é uma garantia que a gente, aqui o podcast Cara do Esporte dá pra você. Então, se seu time foi bem na pré-temporada, se seu time ganhou um jogo de pré-temporada, isso é 100% refletido na temporada. Claro que isso é uma brincadeira, mas enfim, a pré-temporada eu acho que ela é mais pra você tirar aquele peso que você tava de não ter NFL, porque são jogos, em sua maioria, bastante ruins, porque se um quarterback titular, se um wide receiver titular jogar, vai ser por 1 ou 2 campanhas, principalmente nessa primeira semana. Mas ela serve pra isso, pra você ali se desenferrujar, tanto pros times quanto pro torcedor. Sobre resultados, claro que você não quer ver o seu time jogar mal, né? Porque embora é só a pré-temporada, você quer ver sempre o seu time jogar bem. Então acho que é isso que você pode tirar. Se o time foi bem, se o time teve um ritmo legal, o primeiro passo foi dado. Porque uma hora ele vai ter que começar a jogar bem. Então começou mais cedo. Mas nada mais que isso. Todo mundo sabe que pré-temporada da NFL importa muito pouco, né? Mas por que importa muito pouco, né? Essa é a questão que a gente não vê muito sendo levantada. É melhor que o seu time jogue bem do que jogue mal. É melhor que os seus jogadores, principalmente os jovens, joguem bem do que joguem mal. Mas o desempenho coletivo é completamente irrelevante. A gente citou E tem a questão, e só desculpa te interromper, mas tem uma questão muito clara na NFL, que a NFL é um jogo muito esquemático. Mais que futebol, mais que basquete, que muitas vezes vai lá no campo, tem até um esquema, mas resolve aí. A NFL não, a NFL tem um roteiro muito bem detalhado. E os times simplesmente não podem usar esse roteiro na pré-temporada em um jogo que não vale nada. Sim. Então se você tem ali um baita roteiro ofensivo, você não pode usar esse roteiro na pré-temporada, porque se você usar ele na semana 1 da pré-temporada, os times já vão ter visto ele e vão ter estudado ele pra temporada lá. Então até nessa questão de como é que vai ser o ataque do meu time? O que você está vendo na pré-temporada é um conceito muito, muito, muito simplificado do que o ataque do seu time pode ser. Então, até nisso você tem que analisar com uma certa relevância. É exatamente esse ponto que eu ia fazer, né? Que o desempenho coletivo
do time é completamente irrelevante. A gente lembra, por exemplo, que o Detroit Lions de 2008, que perdeu todos os jogos da temporada regular, venceu todos os jogos da pré-temporada, né? Porque é exatamente isso. O time, ele não tá se preparando para o adversário específico. A gente sabe que uma grande parte do que o time faz ao longo da semana, durante a temporada regular, é se preparar para o adversário. É criar, estudar o adversário, criar respostas para o que o adversário faz. Só que nem o adversário tá se preparando para ele, nem o time tá se preparando para o adversário, né? Você não tá usando jogadas que você pretende usar na temporada regular. Você tá usando um grupo de jogadas padrão. É como se você pegasse dois times no jogo, né, no Madden, e colocasse o playbook padrão do Madden. Não é o que o time vai fazer. Não é o que o coordenador ofensivo tá visualizando pro quarterback. Por isso que é melhor quando o quarterback jovem joga bem do que joga mal, obviamente. Mas a gente já viu um monte de quarterback jovem voar na pré-temporada, e aí quando o adversário começa a se preparar para ele, e quando ele tem que desempenhar um playbook um pouco mais complexo, ele não consegue fazer. Por isso que a pré-temporada, o desempenho na pré-temporada é muito pouco importante. Tem certo, algumas posições valem mais do que outras. Quarterback, por exemplo, é uma posição que eu acho que vale muito pouco. E dito isso, é a posição que a gente vai falar agora, João. Vamos começar falando. Eu sinto que foi acho que o mais comentado, e ele sempre vai ser o mais comentado dessa classe, mesmo ele sendo uma escolha de quinta rodada, que foi o Shedeur Sanders, quarterback do Cleveland Browns, né? Ele jogou bastante, ele jogou muitos snaps. Ele terminou com... A Nike fez campanha pelo Sim. Pelo o que ele jogou. Tipo, o jogo do Shedeur Sanders rendeu uma campanha da Nike. Um jogo da primeira semana da pré-temporada. Mas eu gosto desse imediatismo. Eu tô vendo aqui que o Tyler Huntley, o outro quarterback do Cleveland Browns, ele tá usando a camisa número 70. Pelo amor de Deus, é fadado ao fracasso, né? O cara usar a camisa 70. A gente foi um pouco pego pelo imediatismo. Tá liberado todo mundo usar qual camisa quiser. Se fosse olha que legal, o wide receiver poder usar a camisa 5. Eu acho camisa legal que o wide receiver poder usar. E a gente percebeu que tem uns números bem, bem ruins, né? Se eu não me engano, o Ted Bridgewater foi quarterback dos Lions com camisa 55. Sim, é bizarro. Mas sobre o Shedeur Sanders, 14 de 23, 138 jardas, 2 passes para touchdown, 2 sacks. Ele teve uma corrida ali um pouco mais longa de 10 jardas. João, eu assisti todos os snaps do Shedeur Sanders. E eu assisti depois do... Eu não assisti, obviamente não assisti ao jogo ao vivo, né? A partida foi o quê? Foi sexta? Foi sexta ou foi quinta? Foi sexta. Eu acho que foi sexta. Foi sexta. Eu não assisti ao vivo, eu vi o hype, todo mundo elogiando e tal. Pô, beleza, fui assistir. Aí eu comecei assim, peraí. Eu não tava entendendo muito bem o hype, né? Então eu tava preparado aqui pra vir no podcast e falei assim, não vi nada demais. Então eu tava meio que guardando essa minha take pro podcast. Aí o meu amigo Henrique Bulho, editor-chefe do Pro Football, meu mentor no poker, ele tweetou em voz alta o que eu tava pensando, que era, não vi nada demais na estreia do Shedeur Sanders. E eu concordo plenamente. O Shedeur Sanders, beleza, eu acho que os 2 passes pra touchdown dele foram bonitos, foram jogadas interessantes, foram ali na red zone e tal, mas, cara, eu não vi nada do Shedeur Sanders nesse primeiro jogo que me desviasse das questões que eu tinha sobre ele no draft. Claro que eu acho que ele cair pra quinta rodada foi muito exagerado. Mas o que eu vi em campo foi um cara que fisicamente é muito limitado. E tem um pouco de dificuldade pra tomar decisão de quando se livrar da bola, o que é absolutamente normal pra um cara no primeiro jogo de pré-temporada. Mas eu acho que tudo que cerca o Shedeur Sanders, eu acho que é um hype desmedido. E, cara, se você não se você tira o nome do Shedeur Sanders... Eu não sei se você já viu, tem uns vídeos no Instagram que o cara faz um efeito que ele tira o jogador da NBA e fica só a silhueta toda na cor preta sólida.
E aí ele qual jogador é esse? Se você faz isso com o Shedeur Sanders, eu não sei quem que eu pensaria, quem que eu arriscaria, mas eu vi ali um cara que é um career backup. É um cara que vai jogar a carreira toda dele como reserva, porque eu acho que fica claro. Assim, de novo, isso vem muito da análise que eu já trazia dele, mas eu acho o cara fisicamente muito limitado. E mentalmente, claro que isso a gente vai ver só quando chegar na temporada regular. É onde que ele teria que se sobressair e eu também não tenho certeza se ele vai conseguir. Eu acho que os dois lados é um pêndulo muito grande para, de novo, primeiro jogo da pré-temporada. Eu acho que foi todo o hype, toda a resposta em relação ao jogo foi mais foram meses bem difíceis pro Shedeur Sanders, né? Começando ali desde a noite 1 do draft, que talvez tenha sido a mais complicada de todas, até esse primeiro jogo, né? Porque o Shedeur Sanders passou de ser um dos caras. Ele é o segundo melhor quarterback da classe, disputando para ser o primeiro, para ser um cara que literalmente ninguém queria. Todos os times da NFL passaram por ele múltiplas vezes. O Cleveland Browns draftou um quarterback antes dele. Então, é complicado. Ele pode falar o que ele quiser. Não, vai me motivar. Uma página nova. Mas é complicado. Então, principalmente um cara que nem ele, que passou a carreira toda, principalmente no college. Não quero dizer amaciaram o ego dele, mas que ele claramente era o centro das atenções. Ele era o filho técnico, ele era o quarterback, ele escolhia o número, ele tinha lá a comemoração do relógio. Então, é um baque muito grande. Eu acho que quando tem um jogo que, pelo menos estatisticamente, é muito bom dele, principalmente para primeiro jogo, cara de quinta rodada, pré-temporada, eu acho que é meio que, viu, isso que eu posso fazer. E todo mundo que defendia ele falou, aí, viu, vocês deixaram esse cara cair pra quinta rodada. Mas essa reação, ela é muito exagerada, porque, de novo, é o primeiro jogo da pré-temporada. E eu acho também falar que, baseado no que ele jogou ali, ele é isso. Eu não sei quantas repetições de primeiro time ele teve, né, nesse training camp dos Browns. Porque, de novo, os Browns têm 780 mil quarterbacks. Uhum. Então, dividir repetições entre eles vai ser complicado. Então, é difícil. Eu não consigo cravar nada justamente por causa disso, porque é o primeiro jogo da pré-temporada. Eu acho que, de novo, a Nike fez campanha. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo ele jogar bem na pré-temporada. Esse que vai ser a régua dele. Sim, A gente vai ficar... Se ele der errado na NFL, a gente vai lembrar... não, sempre vai ter aquele primeiro jogo da pré-temporada que ele lançou 2 touchdowns. Vai ser... A gente já viu isso com os Browns, né? A gente já viu o DeShone Kizer destruir na pré-temporada de 2016, né? E depois o Cleveland Browns literalmente não venceu nenhum jogo naquela temporada regular. O Shedeur Sanders jogou bem. Não quero que soe como se eu estivesse falando que ele tenha jogado mal. Eu só acho que o hype foi muito acima. É claro, a gente há muito tempo sem ver futebol americano. Aí numa sexta-feira e tal, aí o pessoal quer... Mas eu acho que o hype foi exagerado. Eu não acho que ele mostrou nada além do esperado. Ele é melhor do que um quarterback de quinta rodada, mas eu não vi nada especial ainda. Eu acho que é viés de confirmação. Sim. Esse hype, depois desse jogo, é viés de confirmação. Porque eu acho que não todo mundo, mas quase todo mundo, até eu, acho que você, todo mundo ficou surpreso com o que aconteceu no draft. Correto? E todo mundo, esse cara é melhor que isso. Aí quando ele joga bem, sim, a gente fica, viu? Ele era melhor que isso. Então, mas eu acho que agora, passou um dia, o negócio, o Cleveland Browns tá bom, vamos pisar no freio. Eu acho que não deve impactar tanto assim na decisão do Cleveland Browns. Uhum. Difícil é ele selecionar entre um dos 14 quarterbacks que eles têm nele. E vou te falar uma coisa, João. Acho que o fato do Joe Flacco não ter jogado nesse primeiro jogo diz muito sobre como ele já tá enraizado como titular. Porque eu acho que se houvesse alguma dúvida, eu acho que o Stefanski teria colocado o Joe Flacco pra jogar.
Eu acho que o Joe Flacco tá na frente na disputa. Não vou discordar não, mas eu acho que não existe nenhuma hipótese que o Joe Flacco jogaria o primeiro jogo da pré-temporada. Eu acho que tem alguma lei, estatuto idoso que proíbe isso. Imagino que o plano... Eu acho que eu li alguma coisa sobre o plano ser no segundo jogo o Dillon Gabriel, né, ter os snaps, mas também já diz bastante, né? O Shedeur Sanders ter os snaps à frente do Dillon Gabriel. Ele é um quarterback melhor do que o Dillon Gabriel, né? Vamos passar agora pro Jackson Dart, que... Assim, eu me deixei levar. Às vezes eu tenho que deixar o Gabriel torcedor tomar conta um pouco, né? E antes de falar sobre isso, pedir pro pessoal deixar like, deixar comentário, se inscrever no canal, o pessoal que estiver assistindo ao vivo nessa dobradinha podcast Cara dos Esportes live. Se você estiver assistindo depois, também mesma coisa, se inscreve, deixa like, deixa comentário. Se você estiver no Spotify, muito importante, a gente tá quase chegando em 1000 avaliações 5 estrelas, então dá uma moral. Deixa 5 estrelas lá no Spotify, segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você usa. João, Jackson Dart estreou com o New York Football Giants e terminou com os seguintes números. Ele terminou com 12 de 19 para 154 jardas, um passe para touchdown. Ele teve também 3 carregadas para 24 jardas, que na verdade foi uma carregada longa para 19 jardas. Eu assisti a todos os snaps do Jackson Dart também. Ao contrário do Shedeur Sanders, você olha no Jackson Dart e você vê, as ferramentas físicas estão lá. Ele tem a mobilidade, ele tem a altura, ele tem a força no braço. Então, ele tem as ferramentas. Eu gosto das ferramentas do Jackson Dart. Eu achei que, assim como o Shedeur Sanders, eu acho que os números do Jackson Dart são melhores do que o desempenho dele. Talvez até mais. Porque ele teve 2 interceptações dropadas. Ponto. O defensor do Buffalo Bills dropou 2 interceptações. Mas o passe dele pra touchdown foi absurdo. Foi um passe lindo pro ex-wide receiver do Denver Broncos, né, o Lil Jordan Humphrey. Foi um lindo passe. A gente viu ele operando muito... Por favor, João. Lil Jordan Humphrey, Texas Longhorns. Não liguei o nome à pessoa. É ele. Vê como eu sou um grande fã, grande torcedor da Universidade do Texas. Eu falo que eu não ligo muito, vocês não acreditam. Eu falei, ele jogou no Broncos nos últimos 2 anos e foi draftado pelo Saints. Um passe muito bonito. Teve 2 interceptações dropadas. Muito run pass option. Muito mesmo, um ataque simplificado. Que é o que o Brian Daboll fez ao longo da carreira dele. Foi assim que ele ajudou o desenvolvimento do Josh Allen. Claro que você não dá pra colocar o Josh Allen e Jackson Dart na mesma frase, né? Mas os flashes do Jackson Dart que ele mostrou nesse jogo foram empolgantes. Acho que foi o tipo de coisa que você... Foi o tipo de... É a visão que os Giants têm dele. Só que ele tá muito longe de estar pronto pra ser um titular consistente. Dito isso, João, pergunta que eu te faço é a seguinte: qual é a melhor forma de você melhorar em uma atividade? Repetições. Quanto mais você fizer aquilo, melhor você deve ter. Eu entendo o raciocínio de... A NFL é um pouco contra-intuitivo em relação a isso, né? Porque, vamos ter calma com o Jackson Dart, vamos deixar ele no banco 1 ano e tal. Cara, será que a melhor forma dele se tornar um bom jogador não é jogando o esporte? Eu já falei aqui no podcast, aquela minha teoria, né, João, de que eu vou muito contra essa história de o Patrick Mahomes foi bom porque ele ficou 1 ano no banco, o Aaron Rodgers foi bom porque ele ficou no banco. Não, é mais provável que o Packers e os Chiefs desperdiçaram anos do Mahomes e do Aaron Rodgers, né? E claro, esses são 2 caras top 5 na história da NFL. Mas eu não sei se tem como estragar, entre aspas, um quarterback. Eu acho que se ele for bom, e é um argumento que nunca vai ter como provar, porque você nunca vai poder simular
a carreira de um quarterback das duas formas. Mas... Sim, a gente já teve essa conversa que a gente chegou ao ponto que o seu argumento é todo mundo que é bom. Sim. Se o cara vai ser bom, ele vai ser bom. E eu tô cada vez... Eu já tava pensando assim, e agora eu tô pensando mais ainda. Bota o Jackson Dart pra jogar. Porque a melhor forma dele se tornar um bom jogador de futebol americano é jogando futebol americano. Eu vou pelo mesmo caminho que você, mas não só pra falar que o Jackson Dart, pra ele se desenvolver, ele tem que jogar. É claro que eu acho que ele vai ter mais espaço pra se desenvolver se ele jogar. Então, só por causa disso eu já botaria ele. Mas eu acho que os Giants estão numa situação que é meio que eu não acho... Tudo bem, eles draftaram o Jackson Dart na primeira rodada, mas eu não acho que eles estão tão casados assim com o Jackson Dart. Então é meio que... Pô, joga ele no fundo da piscina. Se ele nadar ou afundar, a gente vai saber. Mas é melhor a gente saber logo do que ele ficar no banco o ano todo e a gente tem que descobrir ano que vem. Sim. Se ele tá pronto ou não. Joga ele pra gente ver o que a gente tem aí. Porque, de novo, já olhando pro ano que vem, o draft do ano que vem é muito bom de quarterback. Então os Giants querem chegar no draft do ano que vem. Não, pô, a gente vai dar mais um ano pro Jackson Dart aqui porque a gente não conseguiu ter uma resposta. Então eu acho que é meio que isso. Tudo bem, vai se desenvolver melhor se ele jogar. Pode não se desenvolver o suficiente, pode não se desenvolver nada, pode regressar no seu desenvolvimento, mas... Regredir. Isso ele vai... regredir. Tava procurando essa palavra. Mas isso vai acontecer. Mas também tem a situação de... Cara, você sabe o que é o Russell Wilson. Você sabe o que o Russell Wilson vai entregar pro Giants. Você sabe o que o James Winston vai entregar pro Giants. Você não sabe o que o Jackson Dart pode entregar pro Giants. Nem esse ano, nem ano que vem, nem daqui a 10 anos. Então, pô, de novo, joga ele no fundo da piscina. Se ele for bem, você achou seu quarterback. Se ele for mal, muito mal, pelo menos você agora já sabe. Que ele não é o cara. Então eu acho que é um pouco disso. Não acho que vai acontecer, mas é o que eu gostaria. João, você já viu quem que tá aqui no chat? Quem tá no podcast ao vivo? Você tá com o chat aí? Consegue ver? Você vai gostar. Tem muitos comentários no site. O hipotético Justin Herbert. Esse mesmo. Deve ser o seu fake aí comentando o hipotético Justin Herbert. Mas assim, eu quero ver ele jogar. Eu quero logo... essa história de... Com todo respeito. Com todo respeito. O New York Giants tem sido um time bastante chato nos últimos anos. Você concorda comigo? Muito. Pô, bota o calor pra jogar. Bota o calor pra jogar. Vai ser, no mínimo, 15% mais de entretenimento do que você viu o Russell Wilson ou o James Winston. James Winston não. James Winston vai ser seria bastante entretenimento. Mas o entretenimento do mal. Se você é torcedor dos Giants. Não é como se fosse, vamos deixar o Jackson Dart aqui no banco pro Brett Favre. Vamos deixar o Jackson Dart no banco pro Alex Smith no auge, que também não era lá essas coisas, mas era um bom quarterback, né? É o Russell Wilson versão 2025, né? Pelo amor de Deus, vamos botar pra jogar. Alguns outros pontos aqui da pré-temporada. Travis Hunter estreou nesse sábado, jogando dos dois lados da bola. E ele recebeu alguns passes curtos ali. Você viu o tackle que ele errou no jogo terrestre? Não vi. Pô, foi bem feio, porque era tipo da jogada que saiu a linha ofensiva joga pra um lado, pro running back meio que ter ali um contra um do lado de fora, e ele meio que tem que selar ali a extremidade, né? E ele erra o tackle muito feio do Travis Hunter, né? O pessoal já começou ali no Twitter, get ready to learn one side of the ball, buddy, né? Aprenda a jogar só num lado. Eu acho que esse ano mesmo ele já vai se contemplar apenas como wide receiver. Cara, porque assim, pra ser um quarterback titular do lado de fora, você tem que ser um bom tacleador. No college football, você, assim... E de novo, você tem que viver isso, cara. Eu não consigo imaginar um cornerback top 10 na NFL que... vou estudar só metade do tempo os wide receivers que vão enfrentar. Sim, é complicado, cara. Claro que tem cornerbacks que não são espetaculares tacleando, né? Mas os de verdade, ele precisa ser um tacleador seguro, ele precisa ali... Ele não pode ter medo.
Porque o que aconteceu com o Travis Hunter, ele pula, ele vai tentar dar um teco, pô, aparecendo, tipo, sei lá, um carrinho, assim, pelo chão, né? E meio com medo do contato, né? Então, ele precisa melhorar e eu não sei, João, realmente, eu acho que de início pode ser mais fácil pra ele ser apenas wide receiver e jogadas pontuais ali como cornerback. E dos pontos do seu coração, o Jacksonville Jaguars pagou caro pra selecionar o Travis Hunter. Sim. Caro. Dos fundos do seu coração, o que você acha que eles queriam quando draftaram o Travis Hunter? Se você tivesse de escolher só um. Eu acho que eles draftaram porque eles querem ele nos dois lados da bola. Tudo bem. A gente conversou sobre isso. É. Mas se eles tivessem de escolher só um. Não, wide você não receiver. acha que é wide receiver? É wide receiver. Mas assim, de novo, é muito... Eu acho que na hora de fazer essa decisão, eles botaram na balança. Tipo, a gente quer ele como os dois. Se não der certo, ele é o quê? Wide receiver. Wide receiver. E assim, foram Então, 10 snaps no total, eu acho, 12 snaps e tal. Mas é algo que a gente tá falando da nossa percepção pré esse jogo, né, desse sábado, né. Outros pontos aqui, deixa eu ver, eu tô passando a lista de jogos, alguma coisa me chama a atenção. O Trey Lance jogou bem. De novo. O Chargers, infelizmente, o Rashawn Slater De novo, tá fora... O Trey Lance jogou bem. Eu levantei essa hipótese no Twitter. O Rashawn Slater tá fora da temporada, rompeu o tendão patelar, que é uma pena. O Caleb Williams não jogou pelos Bears. O Quinn Ewers, uma estreia desastrosa, né? E o Anthony Richardson, né? Deslocou o mindinho da mão direita, né? Que... Se tem um jogador... Se você falasse assim, um jogador que a pré-temporada vale muito, era o Anthony Richardson. Porque, de novo, ele precisa de snaps. Não na NFL, como jogador de futebol americano. Ele precisa de snaps. E o cara consegue quebrar o dedo. Não quebrou, deslocou. O dedo dele tava dando certo pro lado errado. Então, a gente tá há 3 anos falando que o Anthony Richardson precisa jogar. Pra gente saber o que ele é. Há 3 anos a gente tá falando isso. Pô, mas o que ele vai fazer, cara? Tudo bem, o sack foi culpa dele. O lance que ele foi sacado foi culpa dele, mas... Pô, o dedo dele fez um L, né? E não tem muito o que fazer, né? E é foda, mas enfim. Torcedor dos Colts, get ready to learn Daniel Jones, buddy. Porque vai ser difícil o Anthony Richardson sobreviver. E falando sobre sobreviver... a gente conversou sobre isso, né? O que o Bengals tá fazendo colocando o Joe Burrow e o Ja'Marr Chase em campo na pré-temporada? Joe Burrow, mano. O que eles estão fazendo montando Joe Burrow? Joe Burrow talvez seja um desses quarterbacks tops da NFL, do quarteto fantástico. Eu acho que ele é o mais de vidro que tem. Sim, o Mahomes joga todo ano, eu já acho um absurdo. O Mahomes, ele joga toda a pré-temporada. Mas, cara... Por que o Joe Burrow e o Ja'Marr Chase estão em campo? É loucura. Loucura total. A gente tava conversando. Pô, não quero que o Joe Burrow se machuque, jamais. Mas merecia um sustinho. O staff dos Bears merecia um sustinho. O Joe Burrow levantar e... falseou um pouquinho. E tem que esperar até o dia seguinte lá, não é nada não. Mas, pô, não faz sentido. Todos esses caras que são titulares bons, pra mim não faz sentido, e não são novos no time, por exemplo, como Justin Fields. Justin Fields tem jogado, já. Mas todos esses caras não faz sentido jogar nessa primeira semana. Deixa o cara, faz os treinos juntos, deixa o cara vestido, mas não bota ele em campo, cara. O que você precisa ver do Joe Burrow nessa primeira semana? Nada. Uma mensagem que mandaram aqui no chat do Luciano Alves Vieira. Minha mãe se chama Luciana Alves. E eu fui confirmar aqui no Twitter, Landon Dickerson deixou o treino com uma lesão na perna. Parece que deixou sendo ajudado, não conseguia apoiar peso, daquele tipo de lesão que a gente fica com medo, né? O Landon Dickerson, né, guarde do Philadelphia Eagles, né? E a equipe tem... O Landon Dickerson tem histórico, né? Sim, ele machucou feio a perna em Alabama. Não lembro se foi joelho, se foi tornozelo. Mas foi bem feio. Eu ia falar do ano passado. Acho que perdeu o ponto de valor todo, né? Eu ia falar do ano passado, que ele era dúvida na final de conferência da NFC com lesão nas costas, né? E
ele acabou jogando, se não me engano, no segundo tempo, um negócio do tipo. Enfim, jogou o primeiro tempo e não aguentou. A equipe adquiriu em troca o Kenyon Green, né, do Houston Texans, né, então tem alguma profundidade atrás do Landon Dickerson. Acho que não vai afetar muito o exercício que a gente vai fazer agora, que é o draft dos times. Antes, lembrar ao pessoal que tem 2 episódios por semana do podcast Cara dos Esportes, que são exclusivos para apoiadores e membros do canal. Se torne apoiador lá no caradosesportes.com.br. Se torne membro do canal no YouTube, é só ir lá no canal. R$14,90 por mês, claro, um ou o outro, né? Não tô falando pra você fazer os 2. E você vai ter acesso a esses episódios. E se você curte o podcast Cara dos Esportes, é uma forma de ajudar o programa a ficar no ar e manter esse volume de conteúdo que eu faço aqui para vocês. Então dá aquela moral, a temporada da NFL tá chegando, então vai ter mais conteúdo, muita coisa pra gente falar, novidades que eu não vejo a hora de falar para vocês. Vamos entrar no draft dos times aqui, né? Deixa eu botar aqui na tela. Lembrando aqui as regras, o João vai ter a primeira escolha, eu vou ter a segunda, a gente vai se alternando. O João vai escolher 16 times, eu vou escolher 16 times. Quem tiver o maior número de vitórias no final da temporada regular vence. João, vira o boné estilo Ash Ketchum pra se preparar pro draft. Pronto, o João não vai ser draftado mais, que o quarterback é que usa boné virado pra trás, né? Não tem como confiar. João, primeira escolha é sua, você está no relógio. Eu, ano passado, eu fui na escolha de segurança, né? No Kansas City Chiefs. Eu até pensei esse ano voltar, mas eu vou na escolha de segurança desse ano, que é o Philadelphia Eagles. Eu acho que, embora o Landon Dickerson seja um cara importante, tudo, notícia que me pegou de surpresa agora, eu não acho que move muito a agulha. E, de novo, eu acho que é o melhor elenco da NFL. Jalen Hurts é um dos melhores quarterbacks da NFL. É difícil imaginar os Eagles não terem ali uma temporada bem ruim dos Eagles se eles não tiverem no mínimo 10 vitórias. Então, eu acho que é uma escolha bem segura. Embora a divisão dos Eagles seja muito boa. Você tem ali um Washington Commanders que cresceu muito ano passado. Você tem o Dallas Cowboys que, embora esteja há 30 anos sem ir pro Super Bowl, ainda assim é um time que na temporada regular vai muito bem. E tem o New York Giants. Você achou que ia falar do Giants, né? Achei que você ia falar bem, né? Tem o New York Giants, que é um time de futebol americano. Quem tá assistindo viu que eu levei uma surra pra arrastar o logo aqui do Philadelphia Eagles aqui pra lista do João. Mas é isso, over-under 11,5 vitórias. O medo aqui é que é um time que já mostrou que já teve ressaca vencendo ou perdendo o Super Bowl na temporada seguinte, né? Então, eu acho que seria o único medo contra o Philadelphia Eagles, mas eu acho que é um nível de talento muito alto pra equipe sofrer com isso. E ao contrário do João, eu pela primeira vez acho que eu vou ter a oportunidade de selecionar esse time. Eu vou de Kansas City Chiefs aqui, cara. Não tem muito o que falar, não. Kansas City Chiefs, pra mim, caralho, eu não tô conseguindo selecionar os times. Tá sempre indo pra outro. Se você demorar a selecionar, eu posso roubar a escolha que tem no draft da vida real? Não, eu consegui agora. Eu acho que a minha estratégia não vai funcionar aqui, que eu tinha planejado pra transmissão. Mas enfim, Kansas City Chiefs, cara, eu acho que é um time muito seguro. O piso do Kansas City Chiefs pra mim são 11, 12 vitórias. 11 já, porra, puxando ali. Eu acho que 12, 13, 14, 15 vitórias não é um absurdo de pensar pro Kansas City Chiefs, que eu acho que vai ser um time melhor do que na temporada passada. Então eu vou com a minha primeira escolha aqui, o Kansas City Chiefs. João, quem que é o seu próximo time? O meu próximo time é o Buffalo Bills. Eu acho que ele tá um degrau abaixo de Chiefs e Eagles nessa análise que a gente faz, mas eu acho que os Bills ele tem uma vantagem que Chiefs e Eagles não tem, que eu acho que a divisão deles é mais fácil. Então ele tem 2 jogos contra o New York Jets, que, embora seja meu time, os 2 jogos do Bills, os Bills entram como favorito, 2 jogos contra o Miami Dolphins, que ele entra como favorito, 2 jogos contra os Patriots, que eu acredito que os Bills entrem como favorito. Então enquanto a gente falou, os Eagles tem Washington Commanders, tem Dallas Cowboys, o Kansas City Chiefs tem o Denver Broncos, tem o Los Angeles Chargers, que são jogos que, por mais que o Kansas City Chiefs eu acho que é favorito,
são jogos perigosos, acho que o Buffalo Bills tem mais... Nesse total são 6 jogos contra esses oponentes. Então, eu acho que ali... Eu acho que ele é o mais favorito entre os favoritos na sua própria divisão. Então, eu vou de Buffalo Bills. Justo. O Bills tem esse... É o efeito New England Patriots que o Buffalo Bills tem hoje em dia, né? Que os Patriots, por muitos anos, tinham 6 jogos que, na maioria dos anos, eram muito acessíveis, né? E esse ano eu acho que o Buffalo Bills tem esse benefício. E, cara, eu vou com um time que eu acho que vai acabar tendo uma divisão acessível também, o que é muito estranho que eu vou falar. Eu vou de Baltimore Ravens. E eu acho que a AFC Norte vai ser pior do que de costume. Eu acho que os 2 jogos dos Ravens contra os Steelers vão ser difíceis, porque sempre são. Mas... E vão ser chatos. Eu acho que os Browns vão ser uma merda. Eu acho que os Steelers serão mais fracos do que de costume. Porque... Os Bengals é pior? Hã? Os Bengals vão ser pior? E eu acho que os Bengals... Eu não tenho muita confiança pros Bengals nessa temporada. Eu não acho que eles conseguiram consertar a defesa. Pelo contrário, eu acho que é um argumento muito forte pra dizer que a defesa piorou. E claro, a gente não chegou ainda nos Bengals, né? Mas eu me preocupa muito o interior da linha ofensiva do Cincinnati Bengals. Então eu acho que a AFC Norte vai acabar sendo acessível pros Ravens, que eu acho que se você tivesse que apostar num time, qual time vai ter a melhor campanha da temporada regular, eu acho que os Ravens seriam um dos grandes favoritos a alcançar isso, e conseguir eles com a 4ª escolha, pra mim, acho que é o steal do draft aqui, já me auto-elogiando aqui no meu desempenho aqui do draft. Mas, João, sua 3ª escolha. Minha 3ª escolha... Essa minha 3ª escolha, eu tô realmente em dúvida entre o time que eu considero melhor e o time que eu considero ter a divisão mais acessível. Mas eu vou dar um voto de confiança aqui no time que eu considero melhor e vou de Detroit Lions. Eu acho que o time tem grandes chances de piorar em relação ao ano passado. Mas o ano passado, principalmente na temporada regular, foi muito bom. Então, uma piora de... Eles tiveram o quê? 14 vitórias? Se eles caírem pra... Acho que foi 15. 12, 11... então, se eles caírem pra 12 ou 11, ainda assim é um baita time. Eu acho que a divisão tem chance... Eu acho que a divisão vai melhorar, porque você tem o Ben Johnson chegando no Chicago Bears. Eu imagino que o Chicago Bears seja um time melhor. Em relação ao Minnesota Vikings, eu sinceramente não sei qual que é a situação, se eles vão melhorar ou piorar. Porque, em tese, eles deveriam melhorar, né? Porque o DJ McCarthy era o titular, pra ele se machucar, e o Sam Darnold assumiu. Só que o Sam Darnold, que era o reserva, não era o Sam Darnold que liderou eles até 14 vitórias. Então, será que a gente pode esperar isso do DJ McCarthy? Então, eu fico meio nessa. Então, mas eu vou de Detroit Lions, que eu acho que tem uma divisão um pouco difícil, mas ano passado foi um dos melhores times da NFL. Você sabe que eles perderam os 2 coordenadores, né? Sim, mas voto de confiança. Né? Então, eu acho que o Detroit Lions vai ser um time bom esse ano, mas eu acho que não tão bom. Principalmente em termos de campanha. Mas você acha que ele é favorito na divisão? Cara, não vai ser meu palpite pra NFC Norte. Eu meio que defini já o meu palpite pra NFC Norte. Não vai ser o Detroit Lions, mas assim, eu acho que eles vão piorar, mas vão vencer 10, 11 jogos. Que ainda é vitória pra cacete. Porque o nível deles, até a última temporada, era absurdo. Eu vou aqui com um time que eu tenho expectativas altas, que as notícias vindo do camp sobre um suposto problema nas costas do quarterback não me assustam, porque os Rams são um time muito precavidos na pré-temporada. Eu vou de Los Angeles Rams aqui. Eu acho que é um time que tem totais condições de vencer a NFC. É um time que pode ter, sei lá, o melhor pass rush da NFL, um dos melhores, uma defesa forte e um ataque que vai ter Puka Nacua, Davante Adams, ainda renovaram com Kyren Williams, uma linha ofensiva que se solidificou muito da última off-season até agora. E se o Matthew Stafford ainda for o Matthew Stafford,
Eu acho que é um time pra vencer 12 jogos e um dos grandes candidatos a chegar no Super Bowl. Então eu vou de Los Angeles Rams aqui. João, sua quarta escolha. Com a minha quarta escolha, a gente tá fechando as divisões, né? É difícil a gente pegar um time de uma divisão que a gente não considera ele favorito. Eu vou de Tampa Bay Buccaneers. Eu não acho que é um time que a gente tá falando, um dos favoritos ao Super Bowl. Mas acho que ele é bem favorito dentro da divisão. O Carolina Panthers melhorou, sim, de fato melhorou. O Michael Penix melhorou com... O Atlanta Falcons melhorou com o Michael Penix, tem uma certa expectativa. Mas eu acho que o Tampa Bay Buccaneers é o time mais completo dessa divisão. Acho que o Baker Mayfield tá estabelecido já como... Não vou dizer dos melhores quarterbacks da NFL, mas um quarterback de verdade, um quarterback titular da NFL. O ataque melhora, eles trouxeram o Emeka Egbuka esse ano, que eu achei que foi uma baita escolha. Então, eu vou te tomar porque eu acho que, de novo, é um time que tem um caminho, não vou dizer simples, mas bem claro para ganhar a sua própria divisão. Justo, bem justo. Eu acho que o Tampa Bay Buccaneers é um daqueles times que... Eu acho que a NFC Sul é uma das divisões talvez menos abertas na NFL. Eu concordo. Eu acho que a NFC Sul ela tem muitas dúvidas em relação ao Mike Penix, em relação ao New Orleans Saints, em relação ao Carolina Panthers. O Tampa Bay Buccaneers é o time mais sólido, não só da NFC Sul, um dos mais sólidos da NFL. Então eu acho que eles nesse mar de dúvidas, eu acho que o Tampa Bay Buccaneers vai se dar muito bem em relação a isso, porque a gente tem um head coach estabelecido, a gente tem um quarterback estabelecido, a gente tem um ataque muito forte. Então pra mim, eu acho que eles são bem favoritos na divisão. Eu tava vendo aqui o over-under de vitórias deles é 9,5, do Falcons é 7,5, né? Então, uma distância aí de 2 vitórias. Cara, aqui eu fiquei em dúvida. Sobrou uma divisão só, né? Sobrou uma divisão só, mas eu tô em dúvida entre 2 times de outra divisão, de outras divisões. Tem muita gente. Eu acho que é um palpite muito comum de time que vai cair em relação à última temporada, porque sempre tem, né? Mas eu acho que... Desculpa. Oi? Entendi errado. Se for palpite de time que vai cair, eu pensei no Vasco. Não, o Vasco é time que já caiu, né, no caso. Então... vai cair. Ele e Sport... Assim, o Sport a gente sabe que eles vão ganhar do Flamengo naquele jogo extra, né? Porque é o Super Bowl do Sport, é o jogo contra o Flamengo. Mas voltando à NFL, todo mundo parece que tá prevendo a queda desse time e eu não concordo. Que é o Washington Commanders. Eu confio no Washington Commanders. Eu confio no Jayden Daniels. Talvez, claro que você não vai ter Hail Mary. Você vai vencer um jogo com Hail Mary que o cornerback do adversário vai estar discutindo com o torcedor e vai cochilar na jogada de novo. Mas eu acho que o Jayden Daniels é real. Eu acho que o Cliff Kingsbury comandando esse ataque é real. É um time muito experiente, talvez mais experiente do que deveria, né? Porque tem de longe a maior média de idade na NFL. E eu acho que se não tiver, um azar muito grande de lesões, eu acho que é um time ainda pra vencer 10, 11 jogos. E se os Eagles cochilarem um pouco, eu vejo um mundo que o Washington Commanders pode lutar pela divisão. Então eu vou de Washington Commanders. Você acha que eu tô maluco? Não, eu acho que você não tá maluco, mas e você falou de azar, eu acho que essa é a principal questão, mas não no azar, o Jayden Daniels piorou, o Jayden Daniels machucou. Ano passado, um pouco do recorde dele foi relacionado à sorte. Eu não vou nem dizer sorte talvez não seja o termo, mas quantos jogos de uma posse, que geralmente ali o recorde é 50-50, foram pro Washington Commanders. Então Eles estiveram no lado certo da variância muitas vezes. Exatamente, então tem 2 caminhos. Ou eles melhoram esse ano para a variância não entrar em questão, não vai ter mais tantos jogos assim decididos por uma posse, ou a tendência é que tem um pouco de regressão à média. Você não vai ganhar todos os jogos assim, você vai perder alguns. Mas, de novo, tudo que você falou tá certo. Eu acho que o Washington Commanders eu acho que a temporada que eles fizeram, chegarem até a final da NFC, eu acho que merece um voto de confiança, sim. Talvez o Washington Commanders é aquela escolha que a gente fala de draft, é aquela escolha que você fala assim, putz, eu queria esse cara na segunda rodada, mas algum time draftou ele na primeira.
Então, você fica, esse cara na segunda rodada era muito bom, mas agora eu não sei. Eu vou, então, se você for de Washington Commanders, eu vou fechar as divisões e vou de Houston Texans. Eu acho que o Houston Texans é bem favorito na AFC Sul. Só que a AFC Sul sempre é uma bela aposta, né? Então, a AFC Sul sai campeão com 9-8. Às vezes até com 8-9. Então, não é uma garantia de muitas vitórias, não. Mas eu acho que o Houston Texans, em relação a seja lá o que for que estiver acontecendo em Indianápolis, Jacksonville Jaguars, acho que o Trevor Lawrence tá com as costas na parede. Pode ser um ano de o vai ou racha pra ele. E o Tennessee Titans, de novo, Ken Ward, teve a primeira escolha geral no passado. Acho difícil imaginar também eles batalhando com o Houston Texans por esse título. Não é esse ano do Tennessee Titans. O Titans é o time mais anônimo da NFL? O quê? O Titans é o time mais anônimo da NFL? Eu acho que... Pô, você tem a primeira escolha geral, né? Porra, mas o Ken Ward é a primeira escolha geral mais anônima da NFL? Eu acho que é. Eu acho que... Eu não quero falar isso, mas ele talvez seja a pior primeira escolha geral Trevon Walker. De alguns anos. Trevon Walker. Não, eu quero dizer, não pior. Desculpa, o termo pior é ruim de usar aqui. Quero dizer, tipo... Esse é o cara que a gente vai ter que selecionar na primeira escolha geral. Menos hype, né? O Titans, eles conseguiram ter uma identidade com o Derrick Henry, com o Mike Vrabel, mas... antes disso e agora depois ele se tornou um time bem insosso. Mas Texans é justo. Não acho que vai ser meu palpite pra vencer a divisão, mas eu acho que é um raciocínio justo. E eu vou aqui com um time que... Eu fiz o meu ranking, eu peguei aqui o over-under de vitórias dos times. E aí eu fui subindo e descendo o que eu discordava do over-under de vitórias, né? Pra refletir a minha visão. E eu acho que é um time que eu tô acima do consenso. Que é o Chicago Bears. Eu vou com o Chicago Bears aqui. Eu tô zero preocupado com essa história de Caleb Williams não tá treinando bem, não sei o quê. Eu confio no Ben Johnson. Eu confio no trabalho dos Bears de reconstrução dessa linha ofensiva. E eu acho que vai ser um time muito bom. Eu acho que vai ser um time de 10 vitórias, talvez. E eu acho que é um time que, dependendo de quanto que os Lions caiam, eu acho que é um time que pode vencer a NFC Norte. Então eu vou de Chicago Bears e... confio no Caleb Williams ainda. Não tô pronto pra pular fora do barco. João, sua próxima escolha. Minha próxima escolha, eu vou tentar dar uma cartada pra contraindicar uma sua escolha. Eu vou Cincinnati Bengals. Uma aposta, eu acho. Cincinnati Bengals é uma aposta. Tudo que você falou eu concordo em gênero, número e grau, mas é o melhor trio de quarterback, wide receiver da NFL. Então eu sempre vou ter aquela expectativa que esse ano pode ser mágica, como foi no ano que eles chegaram ao Super Bowl. Então, de repente, todo mundo pago, pode ser o ano da mágica. Justo. Cara, eu vou aqui com uma escolha de alto upside, alto teto e baixo piso. Que vai defender de questões físicas e eu tô apostando um pouco na história recente. Eu vou de San Francisco 49ers. Eu tava na dúvida entre Cincinnati Bengals e San Francisco 49ers, que seriam as duas escolhas que eu iria pra te encurralar, mais ou menos. Eu tenho um pé atrás com 49ers esse ano, mas ao mesmo tempo eu acho que minha sexta escolha, eu acho que é um bom valor aqui. E a gente já viu, é um time que alterna. Uma temporada dizimada por lesões, vai pro Super Bowl. Temporada péssima, Super Bowl. Então eu acho que tendo 49ers e Rams, eu cerco bem aqui a NFC Oeste. E pode ser esse o ano. Brock Purdy pago, Christian McCaffrey espero que esteja saudável. Corpo de wide receivers me preocupa bastante, mas eu vou de San Francisco 49ers aqui. Vamos dar um voto de confiança no Kyle Shanahan, que nessa altura eu não sei se ele merece esse voto de confiança. Mas João, sua sétima escolha. Minha sétima escolha, eu vou de Green Bay Packers. Justo. Time que, de novo, não acho que seja favorito na divisão. Eu acho que ele até, em relação a times como Chicago Bears, ele até perdeu terreno.
mas é um time sólido. O Green Bay Packers com o Matt LaFleur é um time sólido. É difícil você ter uma temporada ali do Green Bay Packers com o Matt LaFleur que nossa, olha só, eles ganharam 5 jogos, ganharam 6 jogos. Então eu espero que eles vão estar brigando ali até o final pela NFC Norte, ou pelo menos por uma vaga de wildcard. Então nesse ponto de novo, a gente tá chegando na 7ª escolha, eu não posso esperar aqui que eu vou não, esse time aqui é o favoritaço pra ganhar a divisão dele. Então eu acho que é um time que tem potencial pra ganhar a divisão dele. E de novo, o Green Bay Packers não seria uma surpresa pra mim o Green Bay Packers terminar com 12 vitórias, 13 vitórias. Não seria arrancar, não seria Minnesota Vikings do ano passado, se acontecesse com os Packers. Então eu acho que é um time sólido com potencial pra crescer. Falando em time sólido, eu vou selecionar o Denver Broncos. Eu acho que um time que tem pouquíssimo... a janela de, assim... pior e melhor cenário, eu acho que é um dos times que tem menor amplitude. Que eu acho que é um time que dificilmente vai vencer menos do que 8 jogos, mas também dificilmente vai vencer mais do que 10, quem sabe 11. Então eu acho que é um time que tem um teto alto, um teto baixo, um piso alto, e eu acho que é uma escolha segura nessa altura aqui pro nosso draft. João, sua próxima escolha, sua 8ª escolha. Eu tava com o Denver Broncos guardado aqui no meu bolso. Não achei que você ia atrás dele. Somente não na frente do time da divisão, né? Você aí que fincou essa bandeira há algum tempo. Mas eu teria selecionado o Chargers na frente, com certeza, não fosse a lesão do segundo melhor jogador do time, né? Simplesmente o segundo melhor jogador do time tá fora da temporada. O que eu vou fazer? E não é o segundo melhor jogador do time, é um running back, é o left tackle. Porra, tem jeito, né? Sim. Pode ser o Seahawks aqui. Eu vou arriscar o Seahawks. Não tem confiança nenhuma nessa escolha, mas só isso que eu vou fazer. Foi como diria o Joey naquele episódio de Friends, I took a shot. Cara, o João tá se perdendo aqui diante dos nossos olhos. Triste, sabe a pressão, aquele meme, né? The lights are too bright. É o João aqui. Turn it off. Cara, eu vou aqui que eu acho que vai ser o steal do draft. Eu vou de Dallas Cowboys. Eu tava entre os Seahawks e os Cowboys, mas o quão essa questão do Micah Parsons pode impactar a temporada deles? Eu acho que vai ser resolvida. Eu acho que vai sair uma notícia na quinta-feira, antes do jogo. O Micah Parsons viajou com o time e vai jogar. E acertou a renovação, $45 milhões por temporada, maior valor garantido para um non-quarterback na história. Vai pro jogo e eu acho que o Dallas Cowboys vai ter... Se essa notícia pode sair. Se essa notícia não sair, você acha que ele joga? Não, aí eu acho que não. É isso que é o problema. Mas eu acho que ele... Eu acho que o Jerry Jones é muito desgraçado pra falar, não, calma, o pai tá com... a situação tá controlada. Eu acho que ele vai jogar e eu acho que os Cowboys... Sim, essa versão desse time já se mostrou. Quando o deck tá saudável, é um time muito forte. E agora com CeeDee Lamb e George Pickens, acho que tem tudo pra ter um excelente ataque. Então eu vou de Dallas Cowboys aqui. João, sua 9ª escolha. Pô, chegou numa parte que o time tão ruim, né, mano? Se o João fosse general manager de um time da NFL, ele só ia draftar na quinta-feira. Sexta e sábado ele não ia. Exatamente. Ele ia abdicar. Exatamente. Como todos os general managers da NFL fazem. Se você acha que o seu general manager está trabalhando depois, é scout. É tudo scout que vai dar escolha. Ou você acha que o seu general manager assistiu o quarterback reserva de Iowa Chattanooga pra selecionar ele na 7ª rodada. Eu vou... contrariando... Não vou fazer isso. Eu vou de... Eu vou de Los Angeles Chargers. Contrariando aí o que se pensam de mim, eu sou um hater
Los Angeles Chargers, que eu sou um hater do Justin Herbert, eu acho que é um time que pode entregar aí 9, 10 vitórias na temporada, mesmo com o Rashawn Slater machucado. Tendência que o Joe Alt vá pra left tackle, né? Sim. Se a gente posta, assim, se a gente posta no Twitter, esse foi o grupo de time X e time Y, né? Tipo, teste cego, né? Todo mundo ia achar que esse seu grupo aqui era o meu draft, né? Porque você selecionou o Chargers. Cara, exatamente. Eu tenho muita preocupação quanto a essa lesão do Rashawn Slater, porque, assim, o meu raciocínio era que eu não achava que os Chargers fizeram o suficiente pra melhorar em relação à última temporada. E aí o cara que era o segundo melhor jogador do time se machuca numa posição importantíssima, me preocupa muito. E por isso que eu tô um pouco em baixa com os Chargers nesse momento. Eu vou selecionar aqui. Cara, tem um time que eu acho que eu posso esperar mais um pouco e eu vou Tem 32 times. E eu vou conseguir selecionar essa equipe. Então eu vou dar uma segurada por enquanto. Eu vou de Minnesota Vikings aqui. Porque, por mais que eu acho que o Vikings vá cair, eles venceram 14 jogos na temporada passada. Se eles vencerem 4, 5 jogos a menos, eu não sei se Sam Darnold vale isso tudo. Ainda assim é um time de 10, 9 vitórias. Eu acho que nessa altura do draft eu acho que é um bom valor o Vikings. Então Minnesota Vikings tá aí. João, sua 10ª escolha. A minha questão com os Vikings não era nem só, tipo, qual a diferença entre o Sam Darnold do ano passado e o DJ McCarthy. Tem muito a cara de não só o Sam Darnold, mas quase o time todo, tirando o Justin Jefferson, que é um dos melhores receivers da NFL, terem, tipo, o ano da vida deles no ano passado. Então, sim, não é só o Sam Darnold sair, quanto que vai ter de regressão à média na defesa? Foi uma das melhores da NFL. Então, por isso que eu também fiquei um pouco embaixo em relação a eles. Você escolheu o Minnesota Vikings, né? Só. Isso. Aqui. Eu vou. Quem foi? Eu vou de Jacksonville Jaguars. Merda! Você achou que ia eu achei depois, que eu ia né? conseguir pegar eles mais pra frente. E pior, é uma escolha sem convicção minha. Até que pariu. Quer trocar? Você quer trocar o Jacksonville Jaguars? Tá, eu troco pelo Kansas City Chiefs. Oh, beleza, tá trocado então. De novo, eu acho que é um ano de... Por mais que o head coach seja novo, eu acho que o Liam Cohen, como foi feita a contratação dele, ele vai ter uma corda longa, e ele é um cara bem interessante, foi muito bem no Tampa Bay Buccaneers. É um ano de vai ou racha pro Trevor Lawrence. Não é ano de contrato pra ele já tem o contrato, mas meu garoto, maior prospecto da história do mundo. É hora de você mostrar isso, é hora de você assumir esse posto de, não, eu não sou um bom quarterback, eu sou um dos melhores quarterbacks da NFL. Então eu acho que o Jacksonville Jaguars é isso, vai ter que ser bom esse ano, ou vai mudar muita coisa ano que vem. Então, por essa dicotomia, eu acho que eles têm chance de ter uma boa ou até excelente temporada. Cara, eu concordo com o seu raciocínio. Eu acho que o Liam Cohen vai conseguir fazer esse ataque ser muito mais funcional. E eu acho que pela lei da regressão à média, essa defesa vai ser melhor. E sim, você vai ter 2 playmakers em campo no ataque, com o Brian Thomas e com o Travis Hunter. Eu acho que esse time vai ser melhor. E eu achei que eu podia esperar mais e conseguir o Jacksonville Jaguars, e eu estava errado. E aqui, cara, eu vou correr com a bola pra 3 jardas aqui. Nessa minha 10ª escolha. Você já sabe quem que eu vou selecionar, né? Não, tem algumas corridas. Pittsburgh Steelers. Eu sabia, mas eu não quis falar, mas eu sabia. De novo, Mike Tomlin Guarantee. Acabei de garantir 8 ou 9 vitórias aqui pro meu draft. Não tem... Eu te mandei aquela fotinha que fizeram, tipo, melhor cenário e pior cenário pra todos os times da NFL. Sim. Tipo, melhor cenário, 17-0. Pior cenário, 0-17 pra todos. Menos pros Steelers, que o melhor cenário é 9-8 e o pior é 8-9.
Sim, eu corri com a bola pra 3 jardas aqui, corri entre o guard e o center. Vamos manter o relógio andando. Pittsburgh Steelers aqui é a minha escolha. João, sua 11ª escolha. Pera, vou marcar os Steelers pra você. Tem algumas escolhas que eu consideraria correr com a bola aqui. A NFC Sul a gente tem 0, tem só o Tampa Bay Buccaneers, a AFC Leste. Quer saber? Pô, João. Quem está em qual escolha agora? Qual escolha que a gente tá agora? 11ª. 11ª? Usa o coração, João. Eu vou. Eu ia. Mas você falou, agora eu não sei se eu vou. Quem torce desiste. Quem ama acredita. Ai, Deus. João. Eu vou de New York Jets aqui. Porra, isso aí. Eu acho que o New York Jets vai ganhar a AFC Leste? Não. Eu acho que o New York Jets vai ganhar? Não. Mas eu acho que o time ele tem um plano muito bem definido em mente do que eles querem fazer. E pode pingar ali 8 vitórias com isso. Pode pingar. João. Então João. Eu acho que o time, eu acho que o Aaron Glenn já teve essa conversa com o Justin Fields. Meu camarada, tu vai dar seus 3 passinhos pra trás e você vai olhar pro Garrett Wilson. Se ele não tiver desmarcado, você vai olhar pro check down. Se ele não tiver desmarcado, corre. Nem precisa parar pra olhar, pra ver se tem outra pessoa desmarcada. Só corre. Eu acho que isso vai acabar... Os Jets vão roubar algumas vitórias esse ano por causa disso. João, Oi. No último podcast, o Pra Membros e Apoiadores, um dos tópicos do programa foi: eu tenho que encontrar uma forma de pressionar o João a selecionar o New York Jets. Consegui. Plano bem sucedido. Assim, o pessoal não... O New York Jets, Gabriel, eu selecionei New York Jets em todos os anos que eu fui campeão. O New York Jets é o glue guy desse meu time. Você foi campeão por causa do New York Jets ou apesar do New York Jets? Por causa. Se eu não tivesse ele lá, você vai falar que as 5 vitóriazinhas dos Jets não importa? Não importa. Se o New York Jets fosse um jogador do elenco do Flamengo em 2019, ele seria o quê? O Renier? Berrio? O Renier é bom, hein? Um Pires da Mota. Não, Pires da Mota acho que não. Pires da Mota jogou na final. Pires da Mota? O Berrio ia entrar. O Berrio jogou na final do Mundial. Não, mas ele não jogou na final da Libertadores. O Berrio ia entrar, só que o Gabigol faz mágica. Sim. O New York Jets seria um bom Pires da Mota. Não. Do meu elenco. Berrio ou Renier. Cara, eu tô com muito time da NFC, então eu vou com o time da AFC aqui. Vou de Miami Dolphins. Eu tenho minhas preocupações quanto aos Dolphins? Tenho. Mas eu acho que as pessoas estão um pouco... Assim, não vamos enterrar o Miami Dolphins. Eu ainda acredito no talento do Mike McDaniel. O Tua, quando está saudável, é um excelente quarterback. Então, o Tyreek Hill é maluco? É maluco, é um psicopata, tudo isso a gente já sabe. Mas eu acho que enquanto tiver sol nos Estados Unidos, tiver um calorzinho, ainda é um time muito bom. Então eu vou de Miami Dolphins aqui. João, sua 12ª escolha. 12ª escolha? Eu vou de Arizona Cardinals. Não acho que é um time que vai disputar nada muito a fundo. Mas não acho que um time também vai estar lá brigando pela primeira escolha geral. Minha 12ª escolha... Deixa eu tirar o Cardinals aqui. Tirar o Jets também aqui. E eu acho que minha lista tá faltando gente aqui. Preocupado agora. Eu tô marcando isso aqui, só pra eu te mandar depois. Eu tô preocupado aqui. Cara, eu vou com... Acho que eu tenho que fazer uma escolha matemática aqui. Porque é a única divisão que a gente não escolheu ainda um segundo time. Eu vou de NFC Sul aqui, pela simples matemática. Não acho que o Atlanta Falcons vai ser um grande time, mas, pela questão matemática aqui, eu vou de Falcons, 7 vitórias aqui. Eu acho que é bem justo. Um Atlanta Falcons
tá no meu time. João, sua escolha número 13. Eu tava com esse mesmo pensamento. Então eu vou de Carolina Panthers, porque eu tava pensando, quem vai ser o segundo time da NFC Sul? Porque, de novo, esses times têm que ganhar jogo. Time é muito jogo pra eles perderem tanto. Então acho que o Carolina Panthers é um time que me empolga mais pra ser o segundo ali. Então, o Bryce Young, a gente tá vendo ele dar passos a ser um quarterback funcional na NFL. Agora tem o Tetron McMillan, já tem algumas armas ali ao redor dele, já tem alguma coisa. Então eu acho que o Carolina Panthers seria o meu palpite pra ser o segundo time dessa divisão. A minha 13ª escolha aqui vai ser os Colts de Indianápolis. A gente já tá... Esses times já estão em Arch Manning Watching? Não porque o Art Manning, né, o avô, disse que o Art não vai continuar em Texas. O Art tá gaga. Ele não é impossível eles já terem tomado essa decisão. É impossível eles terem tomado. Não, eu acho que é uma história assim. Ele parte do princípio que o Art vai continuar na Universidade do Texas. Que a decisão seria ele ir um ano antes, mas o plano... Por osmose ele vai ficar. Sim, Por osmose ele vai ficar. Até porque... Aí se ele tiver uma temporada muito boa, ele pode sair. Porque vamos supor, se ele ganha o Heisman e Texas chega na semifinal do college football, ele não tem mais nada a evoluir. Ele basicamente ele tem muito mais a perder do que a ganhar. E a questão é, ele vai aceitar o corte salarial do futebol americano universitário pra NFL? Porque ele é o jogador mais bem pago do college football. Primeira escolha geral, não sei se é corte. Não, Mas ele é o jogador mais bem pago do college football, né? Não sei se ele é mais bem pago do Jeremiah Smith, não. Acho que o Jeremiah Smith tá ganhando dinheiro. Pô, cara, mas wide receiver e quarterback... Porque acho que tem gente do basquete que ganha mais que ele. Mas... A Liv Dunn devia ganhar mais que ele, né? Mas agora ela não é mais... Pô, ela é mais estudante atleta. A Liv Dunn só se ela começasse um PhD aqui, né? Porque eu já escuto falar da Liv Dunn já há uns 10 anos, né? 14ª escolha, João. 14ª escolha? Tava pesquisando pra ver se ele era, mas... Você foi com... Desculpa, eu não lembro. Colts. Agora a gente tem que escolher qual time que a gente acha que não vai ter a primeira escolha geral, né? Eu vou de Las Vegas Raiders. Pete Carroll, Geno Smith. Você tem ali o Chip Kelly, então... Art Manning número 1, Jeremiah Smith número 3. Carson Beck número 2. Carson Beck. Qual o time que você escolheu? Acho que Las Vegas Raiders. Então você tem Pete Carroll e Geno Smith ali. De novo, é uma boa corrida pra 3 jardas aqui nesse final. Sim, acho que nessa altura é uma excelente escolha. Eu acho que eu teria ido de Raiders na frente do Panthers, inclusive. Cara, eu vou aqui agora... Assim, o Giants tem o calendário mais difícil da NFL, que é um absurdo. O Giants sempre tem calendário difícil e sempre tá uma merda. E eu não sei como que o Giants continua... Os Giants têm sempre um calendário difícil, porque em todos os jogos eles são o New York Giants. Sim, é esse o problema. Em nenhum jogo eles podem trocar os times que eles são. Dito isso, eu acho que é um time que pode ter de forma legítima. Eu acho que tem um mundo que os Giants têm a 5ª melhor defesa da NFL. 6ª, 7ª, por aí. Eu acho que o Giants pode ter o melhor pass rush da NFL. Pode ter, com Dexter Lawrence, Abdul Carter, Kevon Thibodeau, o Brian Burns, é uma linha ofensiva absurda. E... Quando eles conseguirem botar esses 4, realmente vai ser embaçado. A questão é que o Giants não vai ter muita situação que vai estar enfrentando um adversário em situação clara de passe, né? Porque os times, na maioria das vezes, estarão na frente no placar. Mas eu acho que o Giants tem tudo pra ter, possivelmente, a melhor linha defensiva da NFL. E eu acho que isso, nessa altura, em comparação ao que tá sobrando aqui, eu acho que é melhor do que muitos times têm. Então eu vou de New York Giants. Pra esse cenário, os Giants estão no seu grupo. É melhor o Russell Wilson ser titular? Cara, eu não acho que muda muito. Eu sinceramente acho que não muda muito. Você não acha que o Russell Wilson tem 2 vitórias a mais que ele, que o Jackson Dart, não? Nessa altura acho que não, cara. Eu acho que
nos 2 casos, os 3 casos, incluindo James Winston, teria que ser meio o ataque se preparando pra minimizar os efeitos negativos. E o Jackson Dart pelo menos te dá alguma esperança de que ele possa sair dessa fase, enquanto o James Winston e o Russell Wilson não. Sua penúltima escolha, João. Eu vou de New England Patriots aqui. Eu acho que dentre os times que a gente tá apostando que vão ser os piores da divisão, eu acho que o New England Patriots é o com teto maior. A gente consegue de repente imaginar aí um próximo passo do Drake May, o Mike Vrabel chegando, que é um técnico que ele teve ali um turnaround rápido no Tennessee Titans, né? Chegou pelo um time do Titans que era defassado e pum, com o Ryan Tannehill, o Derrick Henry. Então se ele conseguir fazer algo parecido com o Drake May, que eu acho que é um quarterback melhor que o Ryan Tannehill, mas assim, situações diferentes, é claro. Eu acho que o New England Patriots pode acabar sendo uma surpresa na temporada. Vai ganhar o Super Bowl? Não, mas esse time do New England Patriots, que teve a segunda escolha geral no ano passado, teve ali a 4ª escolha geral esse ano. Se eles conseguirem um lugar no wildcard, já seria uma grande coisa para esse time. Então, eu acho que ele, entre esses piores times, eu acho que ele é um teto maior. Sabe qual é o over-under de vitórias dos Patriots? Qual? Chuta. 6,5. 8,5. Não, todo mundo apostando nisso. É salgado. Eu acho que os Patriots são aquela... Tem todo ano. Eles são o time principal, aquele last to first. Quem você acha que perdeu sua divisão, que vai pros playoffs esse ano? Todo mundo tá falando Patriots, porque é um time empolgante. Você tem o Drake May, agora tem o Will Campbell pra proteger ele. Você tem o Stephon Diggs ali, que tá... Cardi B, né, que ele tá namorando agora, tá indo pro barco. Então, mas é um time empolgante. Trevion Henderson, acho que foi uma baita escolha. Ele retornou agora 100 jardas pra touchdown no jogo de pré-temporada. Então, acho que os Patriots são uma escolha popular por causa disso. Por isso que eu acho que aumentou um pouco esse número. Eu acho 8,5 meio loucura, né? Mas é um time que as pessoas têm expectativa. Bem, oficialmente agora são 3 times de merdas, né? Com todo respeito aos torcedores desses times, os 3 times vão ser uma merda na temporada. Os três times já podem procurar aí videozinho do Joe Aller, videozinho do Garrett Nussmeier, videozinho do Cade Klubnik e torcer muito pro Arch Manning sair no draft. Descobrir qual que é o endereço da carteira de criptomoeda do Arch Manning, né? Se bem que nessa altura é difícil você encontrar... Você ter um dinheiro que vai fazer o Arch Manning mudar de ideia, né? Porque o menino é rico. Eu vou te dar esse Titans aqui, cara. Sei lá, Ken Ward, primeira escolha geral de quarterback. O Tennessee Titans é o que menos tem incentivo pra perder. Brincar, né? Verdade. Eu acho que o New Orleans Saints não ficaria triste de ter a primeira escolha geral. Acho que o Cleveland Browns definitivamente não ficaria triste de ter a primeira escolha geral. O Tennessee Titans já teve a primeira escolha geral, já draftaram o Ken Ward. Sim. Então, será que eles... O Ken Ward tem ali tem no mínimo 2 aninhos pra ele ser ruim. Qual que vai ser sua última escolha? Cleveland Browns e New Orleans Saints é complicadíssimo. Sim. Eu vou de New Orleans Saints. Pô, eu tava torcendo pra você de Cleveland Browns. Eu acho que o Dennis Allen é um head coach. Não acho nem necessariamente que ele é melhor que o Kevin Stefanski, mas eu acho que ele... O Dennis Allen é head coach do New Orleans Saints, por acaso? Não é mais, né? O Kellen Moore. Kellen Moore. Porra, mandou bem. De novo, mas eu acho que não muda um pouco o ponto que eu ia fazer. Não, eu não acho que nem o Kellen Moore é melhor que o head coach do Kevin Stefanski. Sim. Mas eu acho que ele ainda tem ali mais espaço pra trabalhar. O Kevin Stefanski, eu acho que ele já tá, tipo, no limite do trabalho dele. Ele pode ser, tem um cara que pode ser demitido ali no meio do ano, se as coisas estiverem sendo erradas. De novo, você tem o Tyler Shough ali, que é um... que não acho que é o futuro do New Orleans Saints, até porque ele tem 47 anos de idade. Mas... escolhendo entre o ruim e o pior. Não, eu acho que o New Orleans Saints tem menos incentivo pra ser o pior. Sim. Eu até acho que assim, o Cleveland Browns ele tem o Kevin Stefanski, que eu acho que desses técnicos aqui, das últimas escolhas que a gente fez, acho que é o melhor, tirando o Mike Vrabel.
Mas, ao mesmo tempo, o elenco é tenebroso. O elenco dos Browns é tenebroso e os Saints, pelo menos, sabem quem vai ser o quarterback, né? Os Browns estão ali entre 4 nomes. Eu acho que tem uma possibilidade real dos Browns terem 4 quarterbacks titulares esse ano. E nenhuma temporada que você tem 4 quarterbacks titulares, ela ressembla nem um pouco sucesso. O que o Bill Parcells Nenhuma falava? temporada... Se você tem 2 quarterbacks, você não tem nenhum quarterback? Exatamente. Então eu acho que qualquer instância que a Shador, Joe Flacco, Dylan Gabriel, Kenny Pickett jogam, Tyler Huntley joga, todos esses caras joguem, é porque tá muito ruim a situação. Tá muito ruim. E qual é o cenário que você imagina que isso não aconteça? Você acha que o Joe Flacco, não, vou matar no peito aqui e vou liderar esse time a 17 jogos? Uhum. Quem tá mais o Washington, o Joe Flacco ou o Arrascaeta? Lá no sabor. Você viu o passe dele ontem. Pô, você viu o jogo merda. O jogo merda que ele fez e... Mas o craque é assim, o craque é assim. Ele precisa de um lance, ele precisa de um momento. Ele fez um jogo merda, ele deu um chapéu, deu uma caneta e aquele passe absurdo. E o resto do jogo ele foi horrível. Pô, quantos meias no Brasil não queria ter um jogo merda desse? Quantos? Porra, mas é foda. João, olha pra câmera e faz um joinha aí pra gente tirar o print. Então, esse vai ser a imagem que vai ficar pra posteridade, que depois ali, primeira semana de janeiro, saberemos quem terá sido o campeão. Eu vou fazer uma análise aqui completamente imparcial e honesta. Eu acho que Washington Commanders e Bears podem me ferrar. Eu acho que Colts e potencialmente o Falcons podem me ajudar bastante. Eu acho que você vai se arrepender de Texans e Bengals, mas eu acho que o Jaguars e os Raiders podem levar o seu time à vitória. Mas acho que tá bem parelho. Deixem aí nos comentários quem você acha que ganhou esse draft, seja no Spotify, seja no YouTube. Manda um reply pra gente lá no Twitter. Sigam o João no @duca_JE. João, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima e tenha uma boa semana. Muito obrigado, gente. Um beijo no coração de todos e até. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta ao vivo na terça-feira à noite com episódio sobre NBA. Na quarta-feira a gente tem episódio de NFL exclusivo para apoiadores e membros do canal. E na quinta-feira, episódio também sobre NBA, também exclusivo para apoiadores e membros do canal. Um grande abraço a todos